Você já se perguntou o que acontece quando a ideologia política encontra a tecnologia automotiva? Quando o governo até dita quantos porta-copos seu carro deve ter? Então aperte os cintos, porque você está prestes a embarcar em uma viagem alucinante pelos veículos mais bizarros da União Soviética. Não eram apenas carros. Eram monumentos móveis à burocracia, onde cada parafuso tinha que ser aprovado por um comitê e cada decisão exigia inúmeros carimbos. Hoje, daremos uma olhada nos 10 veículos mais extravagantes que realmente saíram da prancheta e chegaram às ruas. E acredite, alguns deles fazem um relógio suíço parecer brincadeira de criança. Então, coloque seu chapéu de pele e seja paciente, porque essas maravilhas tecnológicas não vão só te surpreender, mas provavelmente também a sua junta de cabeçote. Mas antes de mergulharmos nessa onda absurda de veículos, dê um joinha no canal e inscreva-se para nos ajudar a crescer. Número 10. O GAZ-14 Chaika. Originalmente, pretendia ser a resposta soviética aos sedãs de luxo americanos, mas o resultado foi um gigante de 2,5 toneladas que conseguiu parecer excessivamente complicado e chocantemente decepcionante. Sob o capô, havia um motor V8 de 5,5 litros que produzia impressionantes 195 cavalos de potência, menos do que um Honda Civic atual. Mas a verdadeira mágica estava na transmissão. Uma transmissão automática tão complexa que os mecânicos soviéticos precisavam de autorização especial do governo para sequer trabalhar nela. Mais de 300 peças individuais eram numeradas e listadas em um manual mais grosso que Guerra e Paz. E a suspensão? Um sistema hidráulico autonivelante com 17 sensores e um computador do tamanho de uma geladeira, embora raramente funcionasse. Na prática, a traseira do carro ficava mais frequentemente atolada na terra do que realmente nivelada. A loucura continuou por dentro, vidros elétricos, bancos, antena, até os cinzeiros eram motorizados. Mas a obra-prima da superestrutura era o ar-condicionado. Havia zonas separadas para o motorista, o passageiro da frente e os 2 passageiros de trás, acionados por 4 compressores e um emaranhado de dutos de ar que poderiam ventilar um pequeno prédio de escritórios. Ligá-lo reduzia pela metade a aceleração já fraca. Os operários da fábrica brincavam que o Chaika realmente precisava de 2 motores, um para dirigir e outro apenas para os extras. E quando se tratava de manutenção, uma simples troca de óleo exigia a remoção de peças do eixo dianteiro porque alguém havia colocado o filtro sobre o chassi. Resumindo, o Chaika era a personificação perfeita da filosofia soviética. Por que simples quando você pode torná-lo absurdamente complicado? Número 9. O Moskvich 412. Originalmente concebido como um modesto carro familiar, transformou-se sob as mãos dos engenheiros em um paradoxo móvel. Um carro do povo, que muitos mal podiam manter, pois estava repleto de tecnologia supérflua. A peça central era o chamado Sistema de Segurança Soviético Universal. Parece impressionante, mas, na realidade, significava 15 dispositivos adicionais que tornavam o carro mais pesado e complexo. Os reforços das portas, por exemplo, eram feitos de blindagem reciclada e pesavam mais de 30 quilos cada. Abrir uma porta era praticamente um exercício de levantamento de peso. Sob o capô, havia um motor de 4 cilindros de 1,5 litros, mas os engenheiros o equiparam com o dobro da tecnologia: 2 carburadores, 2 filtros de ar, 2 bombas de combustível e até 2 sistemas de ignição. A lógica deles: redundância. Se um falhar, o outro assume. Mas, frequentemente, ambos quebravam, e então havia o dobro de peças para consertar. A verdadeira glória da superestrutura, no entanto, era o sistema de aquecimento. Moscou é conhecida por seus invernos gelados, então eles desenvolveram um sistema que supostamente poderia fornecer temperaturas tropicais de menos 40 graus. Para conseguir isso, eles usaram trocadores de calor não apenas do motor, mas também da transmissão, diferencial e até mesmo do escapamento. O resultado: um manual de 60 páginas apenas para o funcionamento, e, ainda assim, o para-brisa geralmente permanecia congelado. Os soviéticos também seguiram seu próprio caminho com a proteção contra ferrugem. Em vez de usar chapas metálicas ou revestimentos de melhor qualidade, simplesmente dobraram a espessura das chapas. Portas e paralamas eram tão pesados que pesavam mais do que o capuz inteiro dos carros pequenos de hoje. Essa construção blindada garantia que o carro pudesse suportar quase tudo, exceto sua própria complexidade. Proprietários relataram que cada reparo gerava pelo menos 3 novos problemas. Não é de se admirar, portanto, que se dissesse: dirigir um Moskvich 412 significava inevitavelmente se tornar um mecânico amador. Número 8. A ZIL 114.
Esta era a limusine presidencial da União Soviética, e aqui, cada parafuso foi realmente girado ao limite. Não apenas com engenharia exagerada, mas com uma dose de paranoia e o lema, simplesmente porque podemos. Este monstro pesava quase 4 toneladas, peso de aço puro aliado à ambição política. A carroceria era artesanal, levando mais de meio ano por veículo. Não porque fosse tão trabalhosa, mas porque as especificações de construção eram tão absurdamente detalhadas que os operários às vezes tinham que trabalhar com lupas. Só a tinta passou por 23 demãos, incluindo várias camadas de primeira base de chumbo, que supostamente tornaria o carro praticamente à prova de balas. Bem, pelo menos, deteve uma bala de calibre 22. Sob o capô, havia um V8 de 7,5 litros que produzia apenas 220 cavalos de potência, a potência de uma van familiar moderna. Para compensar, havia 3 sistemas de refrigeração, um para o motor, um para a transmissão e um apenas para a servo-bomba. O radiador era tão gigantesco que poderia refrigerar uma casa pequena. E a direção? Tão potente que você podia girá-la com o dedo mindinho, o que era necessário, porque o volante era do tamanho do volante de um caminhão. O raio de giro era correspondentemente grotesco. Em vez de uma simples curva de 3 pontos, você precisava facilmente de uma dúzia de voltas. O chassi combinava sistemas hidráulicos, pneumáticos e molas tradicionais. Projetado para o conforto majestoso, na prática o carro balançava mais como um navio em uma tempestade. Em um momento suave como manteiga, no outro, aos solavancos. O interior era revestido de madeira nobre, como se alguém estivesse tentando derrubar metade de uma floresta, e couro em quantidade suficiente para uma equipe inteira de motociclistas. O ar-condicionado? Tinha seu próprio motor, uma unidade separada de 2 cilindros no porta-malas, apenas para não forçar a transmissão principal. Por que simples quando você pode complicar ainda mais? Número 7. O UAZ-452, carinhosamente chamado de buchanka, em alemão, pão, por causa de sua carroceria em formato de pão. Originalmente, pretendia ser um veículo utilitário simples e robusto. Mas, no final, tornou-se um monumento ao lema soviético: se você vai fazer algo, faça sem medida. Ele tinha tração nas 4 rodas, nada de especial em si. Mas, em vez de uma simples caixa de transferência, os engenheiros projetaram uma rede labiríntica de engrenagens, correntes e embreagens que quase exigiam um diploma de engenharia para entender. Havia 3 modos diferentes de tração nas 4 rodas disponíveis, nenhum dos quais realmente funcionava. Os motoristas brincavam que o único modo confiável era travado. O design da carroceria também era único, como um container sobre rodas. Por trás do formato angular, porém, havia uma superestrutura maciça. A chapa metálica era tão espessa que quase poderia servir como blindagem. Nas versões militares, isso de fato acontecia, mas a diferença de peso não era perceptível. As portas eram particularmente curiosas. Seu mecanismo de travamento consistia em 17 peças individuais, incluindo 3 molas diferentes e uma fechadura que rivalizava com a de um cofre de banco. Na prática, porém, isso significava que as portas raramente fechavam corretamente. Os motoristas do buchanka, portanto, aperfeiçoaram o ritmo de bater, levantar, bater de novo. O ponto alto da superestrutura, no entanto, era o sistema de aquecimento e ventilação. Lembre-se, um veículo comercial. No entanto, os projetistas deram a ele um sistema de aquecimento mais adequado a um sedã de luxo. Dutos de ar percorriam o piso, as paredes e o teto, e o trocador de calor era do tamanho de um radiador doméstico, e, ainda assim, o interior permanecia extremamente frio nos invernos siberianos. E a melhor parte, o UAZ-452 foi construído praticamente inalterado até hoje, desde 1965. Afinal, quando se cria uma obra-prima de complexidade desnecessária, por que mudá-la? Número 6. O Volga Gaz 24. Este modelo foi concebido para ser uma espécie de carro de luxo de médio porte para oficiais do partido que não tinham cargos altos o suficiente para dirigir um Shaika. O resultado, no entanto, foi um desastre técnico, embalado em uma carroceria aparentemente elegante. Por fora, parecia modesto, mas por baixo da chapa metálica havia decisões que desafiavam toda a lógica. O motor, um 4 cilindros de 2,5 litros com escassos 95 cavalos de potência. Não era impressionante, mas a situação piorou. O sistema de arrefecimento era uma farsa: 2 termostatos, 3 sensores de temperatura e um ventilador com rede elétrica própria. Um engenheiro sugeriu que o ventilador funcionasse independentemente da temperatura do motor.
O resultado, ele ligava aleatoriamente em potência máxima, assustando os transeuntes e descarregando a bateria. O eixo dianteiro não era menos absurdo. Em vez de um design simples, os desenvolvedores instalaram o dobro de componentes. Cada roda tinha 2 amortecedores, um para compressão e outro para retorno. Ajustar a esteira exigia ferramentas especiais que custavam mais do que muitos cidadãos soviéticos ganhavam em um ano inteiro. A traseira era ainda mais grotesca, molas de lâmina combinadas com molas helicoidais e amortecedores hidráulicos. A experiência de dirigir oscilava entre andar como uma carruagem em estradas lisas e dirigir uma betoneira em paralelepípedos. E então havia a parte elétrica. O Gaz 24 tinha 3 circuitos elétricos separados, para o motor, luzes e acessórios. Cada um com sua própria caixa de fusíveis, espalhados por todo o carro. Um atrás do porta-luvas, um sob o banco traseiro, um no porta-malas. Encontrar um fusível queimado era como uma caça ao tesouro sobre rodas. O sistema de freios também era uma história completamente diferente. Um amplificador tão grande que ocupava metade do compartimento do motor significava que, se você freasse repentinamente, corria o risco de voar pelo para-brisa. Paradoxalmente, o carro ainda tinha uma distância de parada maior do que um trem de carga. Os engenheiros soviéticos conseguiram, assim, construir um sistema que era simultaneamente muito potente e completamente inadequado. Número 5. O ZAZ-965, também conhecido como Aporozets. Era para ser o carro do povo soviético, acessível, simples e confiável. Mas o que saiu da fábrica em Zaporizhia foi exatamente o oposto. Um pequeno carro com motor traseiro que conseguiu ser mais complexo do que muitos carros de luxo ocidentais. Sob o capô, havia um motor de 4 cilindros em forma de V, refrigerado a ar. Parece razoável até você ver o sistema de arrefecimento. Em vez de um simples ventilador, os engenheiros construíram uma rede de 17 dutos de ar para resfriar todos os cantos do motor uniformemente. Na prática, um duto bloqueado era suficiente para causar superaquecimento do motor. E esses dutos adoravam acumular folhas, neve ou pequenos animais. O aquecedor desafiava toda a lógica. Como o motor ficava na traseira, o calor tinha que ser canalizado por todo o carro para a frente. Mas isso não era suficiente, havia também um aquecedor auxiliar à gasolina, independente do motor. Isso mesmo, um queimador separado em um carro que já era considerado propenso a incêndios. A transmissão era manual de 4 marchas, com um padrão de trocas que parecia ter sido projetado por alguém que odiava motoristas. A primeira marcha ficava onde se esperaria que estivesse a quarta, a segunda onde estaria a terceira, e encontrar a ré era uma aposta, muitas vezes era preciso rezar ou empurrar. As hastes de mudança tinham mais articulações do que um esqueleto humano. A carroceria era a verdadeira obra-prima da engenharia de superestrutura. Uma estrutura monobloco com subchassi adicional, placas de reforço e enrijecedores, como se alguém estivesse tentando construir uma ponte. Isso tornava o pequeno carro mais pesado do que alguns carros com o dobro do seu tamanho. O motor de 40 cm3 tinha dificuldade para atingir a velocidade na estrada, mesmo em descidas com vento de cauda. As portas merecem uma menção especial. Seu sistema de travamento era tão complexo que tinha seu próprio manual de manutenção. As dobradiças eram tão sólidas que duravam mais que o resto do carro, o que não era difícil, já que a maioria dos ZAZ-965 se dissolvia na chuva mais rápido que um cubo de açúcar. Número 4. O Tatra 613. A rigor, não era um modelo soviético, mas, como produto da Tchecoslováquia, respirava o mesmo espírito do Bloco de Leste. Por que usar uma peça quando se pode usar 17? O carro era um sedã de luxo com motor traseiro, com um V8 refrigerado a ar montado atrás do eixo traseiro, uma receita para uma dirigibilidade muito específica. Mas os engenheiros não pararam por aí. Eles encheram o compartimento do motor com ventiladores, flaps e dutos, fazendo com que tudo parecesse mais um sistema de ventilação urbana. O espaço era tão apertado que a troca das velas de ignição exigiu a desmontagem de peças da suspensão traseira. A transmissão era uma espécie de solução semiautomática que não funcionava nem de forma semiautomática nem totalmente automática. Na verdade, era uma transmissão manual com embreagem automática, exceto que essa embreagem exigia uma interação frágil de tubulações de vácuo, sensores elétricos e conexões mecânicas. Quando funcionava, a direção era razoavelmente confortável. Na maioria das vezes, porém, os proprietários aprenderam a tratá-la como uma transmissão manual com uma embreagem extremamente instável. Os engenheiros queriam brilhar com o chassi,
suspensão independente em todos os sentidos, avançada no papel, desastrosa na prática. Cada roda tinha inúmeros braços triangulares, rolamentos de juntas. Só na traseira, havia 43 buchas de borracha. E quando elas se desgastavam, o Tatra se comportava como um carrinho de compras com a roda torta. A verdadeira obra-prima, no entanto, era a aerodinâmica. A carroceria era moderna e aerodinâmica, mas, em vez de deixar por isso mesmo, instalaram elementos móveis, spoilers dianteiros ajustáveis, aerofólios traseiros que mudavam de acordo com a velocidade e aletas de arrefecimento que abriam e fechavam automaticamente. Tudo controlado por um computador mecânico do tamanho de uma mala. Quando estava funcionando, o Tatra era surpreendentemente eficiente. Quando não estava funcionando, o que acontecia na maior parte do tempo, tinha o arrasto de um celeiro. O interior apresentava recursos como ar-condicionado nos bancos, rádio com amplificadores separados para cada alto-falante e vidros elétricos com manivela. Porque no bloco oriental, a redundância não era apenas um princípio, era quase uma religião. Número 3. O gás M20 Pobeda, que significa vitória em alemão. Sua criação remonta diretamente à ordem de Stalin. Um carro deveria ser construído para demonstrar a superioridade da engenharia soviética. O resultado foi um monumento à engenharia paranoica e exagerada que fazia os veículos ocidentais parecerem designs minimalistas. O Pobeda foi de fato o primeiro carro produzido em massa do mundo com paralamas e faróis totalmente integrados. Parece moderno, e era. Mas os engenheiros não podiam parar por aí. Os painéis da carroceria eram feitos de aço tão espesso que poderiam ter refletido estilhaços. Não por necessidade, mas simplesmente porque podiam. Para cada Pobeda, eles consumiram material suficiente para construir 3 carros comuns. O motor eram 4 cilindros de 2,1 litros com apenas 50 cavalos de potência. Mas o sistema de arrefecimento foi projetado para um motor 3 vezes maior. Ele contava com um radiador monstruoso, uma bomba d'água superdimensionada e um radiador de óleo adicional. O resultado: o motor funcionava tão frio que mal atingia a temperatura de operação no inverno. Muitos proprietários simplesmente colocavam caixas de papelão na frente do radiador para aquecer o sistema. A suspensão dianteira era supostamente revolucionária, no sentido negativo. Um projeto de mola de alavanca com inúmeras juntas, molas e amortecedores foi inventado. Ele dirigia suavemente quando novo, mas depois de 1000 quilômetros, o carro roncava como um touro de rodeio. A parte elétrica era outro capítulo de absurda complexidade. Um sistema de 6 volts com aterramento positivo, incomum por si só. Mas cada componente recebia fiação dupla ou tripla. Cada farol tinha 2 circuitos, a buzina 3, até mesmo a luz interna tinha sua própria caixa de fusíveis. O chicote elétrico era tão grosso quanto uma mangueira de incêndio e pesava mais de 40 quilos. O aquecedor combinava líquido de arrefecimento, gases de escapamento e um elemento de aquecimento elétrico, controlado por 3 alavancas que raramente faziam o que deveriam. A maioria dos motoristas simplesmente se vestia com roupas mais quentes. E até o porta-malas era superprojetado, uma tampa com contrapesos, amortecedores hidráulicos e uma fechadura tão delicada quanto relojoaria. Abri-lo exigia habilidade, força e orações. Muitos proprietários desistiram e simplesmente o deixaram permanentemente aberto ou fechado. Segundo, o Melkus RS-1000, a tentativa da Alemanha Oriental de competir com os carros esportivos ocidentais. Esperava-se que fosse leve, ágil e capaz de correr. O resultado, porém, foi um paradoxo: um carro esportivo, com engenharia tão exagerada que era quase impraticável de dirigir. Na traseira, um motor de 3 cilindros e 2 tempos do Varturg. Sim, um 3 cilindros em um carro esportivo. Mas, em vez de simplesmente adotá-lo, os engenheiros o desmontaram completamente e o reconstruíram. Com câmaras de expansão, válvulas de palheta e um sistema de ajuste que exigia ajustes constantes. Idealmente, o motor de 1 litro produzia cerca de 100 cavalos de potência, mas raramente funcionava em sua melhor forma. O chassi consistia em uma estrutura tubular de aço com o dobro de tubos necessários. Os desenvolvedores estavam com tanto medo da instabilidade que construíram uma estrutura mais pesada que a carroceria inteira. E essa carroceria era feita de fibra de vidro, reforçada com tanta malha de aço que era quase tão leve quanto chapa metálica. A suspensão era pura automobilismo, braços duplos triangulares por toda parte, todos ajustáveis. Mas esse era precisamente o problema: havia ajustes demais. A infinidade de pontos de ajuste tornava quase impossível encontrar o equilíbrio certo.
A maioria dos proprietários desistia e dirigia com uma dirigibilidade bizarra, às vezes subviragem severa à esquerda, às vezes sobreviragem selvagem à direita, ou exatamente o contrário, ninguém nunca tinha certeza. A transmissão era manual de 5 marchas, que parecia precisa e caótica ao mesmo tempo. O sistema de troca de marchas consistia em uma série de hastes, rolamentos de juntas que causariam inveja até mesmo a um relojoeiro. Quando novo, funcionava com a precisão de um ferrolho de rifle. Depois de algumas centenas de quilômetros, parecia como se estivessem mexendo pedras em uma tigela. O verdadeiro destaque, no entanto, era o sistema de arrefecimento. Motores de 2 tempos esquentam muito, então foi projetado um sistema com 2 radiadores, 3 ventoinhas e uma bomba d'água com seu próprio motor elétrico. Tão complicado que recebeu seu próprio painel de controle, e, ainda assim, o RS-1000 superaquecia com frequência no trânsito da cidade. O carro provou que os engenheiros da Alemanha Oriental realmente podiam construir um carro esportivo. Só que não um que realmente fizesse sentido. Número 1. O ZIL 414. Aqui estamos no auge da superengenharia soviética. Não era apenas um carro, era uma embaixada móvel, uma fortaleza móvel, uma declaração mecânica contra os sedãs de luxo ocidentais. Se os outros modelos desta lista já lhe pareceram exagerados, o 414 os faz parecer triciclos. As especificações básicas por si só são absurdas. O veículo pesava cerca de 4,5 toneladas, puro aço, vidro e vontade política. A carroceria era feita à mão, e somente por trabalhadores que haviam completado 5 anos de treinamento antes de poderem tocar em um único painel. Cada sedã levava 1 ano e meio para ser construído, não por preguiça, mas porque cada especificação era tão detalhada que tudo precisava ser medido 17 vezes. Sob o capô, um V8 de 7,5 litros com nada menos que 315 cavalos de potência. Parece potente, mas esse peso somado à blindagem significava que ele se movia mais lentamente que uma geleira e freava de forma semelhante. O motor era um exemplo clássico de redundância desnecessária. 2 bombas de combustível, 2 bombas de óleo, 2 bombas de água e até 2 distribuidores. Só o sistema de arrefecimento consistia em 47 componentes. O sistema de ar-condicionado não era um sistema, mas um complexo completo. 3 sistemas, um para o motorista, um para o compartimento dianteiro e um para o traseiro. Cada um com seu próprio compressor e condensador. O porta-malas parecia um armazém frigorífico. Teoricamente, 5 zonas poderiam ser controladas separadamente. Na prática, você estaria suando ou congelando em todos os lugares ao mesmo tempo. A suspensão era outra maravilha: molas pneumáticas, amortecedores hidráulicos e nivelamento eletrônico. Cada pneu tinha 3 sensores de altura. O carro podia subir, descer, inclinar-se nas curvas ou tombar para a frente, no papel. Na realidade, ele se comportava como um navio em uma tempestade. A segurança também era imensa, vidros à prova de balas tão espessos que os elevadores das janelas precisavam de seu próprio sistema hidráulico. As portas eram reforçadas com placas de aço blindado, cada uma pesando mais de 200 quilos, abri-las era como fazer levantamento terra. E então o sistema elétrico, 3 sistemas com voltagens diferentes. 12 volts para acessórios, 24 para partida e serviço pesado, 48 para comunicações. Sim, o carro vinha de fábrica com equipamento de rádio capaz de operar uma pequena estação de rádio. A caixa de fusíveis parecia uma subestação. O cronograma de manutenção era o verdadeiro destaque. Verificações diárias de 17 pontos, verificações semanais de outros 200. Revisão mensal? Na prática, isso significava uma reconstrução completa. Cada ZIL 4114 era acompanhado por sua própria equipe de mecânicos, completa com peças de reposição, ferramentas e, muitas vezes, até mesmo um segundo ZIL como reserva, caso o primeiro falhasse. E aí está, os 10 carros mais superprojetados do Bloco de Leste. 10 provas de que mais não significa necessariamente melhor. Dê um joinha se você gostou dessa jornada maluca e inscreva-se para não perder mais nenhuma história do mundo automotivo. Gigantes da mecânica demonstraram de forma impressionante o que acontece quando engenheiros têm tempo ilimitado, recursos infinitos e sem limites. Do computador do tamanho de uma geladeira, do Shaika às 3 unidades de ar-condicionado do ZIL, todos esses veículos eram monumentos a uma filosofia: se você vai fazer algo, faça sem limites, mesmo ao ponto do absurdo. Algum desses exemplos o surpreendeu? Ou talvez você já tenha precisado mexer em um? Conte para a gente nos comentários abaixo e compartilhe sua própria história de superengenharia automotiva.
Se você gostou dessa jornada pelo mundo da complexidade comunista, curta, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder a próxima análise aprofundada dos carros mais loucos da história. Agora imagine ter que esperar 15 anos só para finalmente comprar um carro. Ou dirigir um veículo construído praticamente sem alterações há mais de 3 décadas. Bem-vindo ao fascinante mundo da engenharia automotiva soviética, onde política, pragmatismo e pura força de vontade colidiram para produzir alguns dos veículos mais singulares de todos os tempos. Esses carros não eram apenas meios de transporte, eram símbolos de toda uma ideologia, testemunhos contínuos de um sistema que colocava as necessidades coletivas muito acima dos desejos individuais. Hoje, vamos contar os 10 veículos mais marcantes da era do Bloco de Leste. E acredite, alguns deles vão te impressionar de verdade. De limusines luxuosas para a elite das festas a pequenos carros urbanos que se tornaram verdadeiros objetos de culto, prepare-se para uma viagem alucinante pela história automotiva.